E aí, aqui é Gi Carvalho, hoje é sexta-feira de payroll, que diazinho perigoso para fazer as operações. Eu conheço muita gente que se embolou, umas que fizeram um bom resultado. Eu vou começar pelo dólar. E hoje, como tinha o payroll, eu me senti mais confortável acompanhar pelo 4R, porque pelo 3R a coisa fica sinistra. O meu operacional não funciona em notícia, porque perde totalmente a coerência do operacional. Porque aquele movimento é de especulação, então perde totalmente o sentido. Hoje eu só operei a partir do momento que teve a notícia, né, que teve o resultado do payroll e o mercado absorveu o resultado e aí deu aquela acalmada, porque não tem condição alguma, no meu ponto de vista, lógico, de operar com esses movimentos. Dá uma olhada nisso. Se tem condição na hora da notícia fazer alguma coisa. Não tem, é impossível. Então eu sempre fico de fora. Então no dólar, a minha primeira operação, ela já foi 10 e quase 11 horas. Deixa eu mostrar aqui aonde foi, o que eu fiz. Eu não operei pelo 3, eu entrei pelo 4. Deixa eu colocar aqui, que hoje eu me senti um pouco mais confortável, mesmo o stop sendo maior, eu me senti mais confortável. Então eu fiz essa minha primeira entrada. Por que você decidiu fazer a entrada nesse ponto? Porque estava movimentando, estava arriscada. A hora que eu achei que começou a ficar um movimento mais tranquilo, eu arrisquei fazer a minha primeira entrada. Ó, tá vendo? Ele estava vindo de um movimento bem lateral. Começou a tentar fazer movimentos maiores e aí aqui, como ele passou a ver o VWAP, eu falei, opa, esse é o momento de eu tentar fazer uma operação. Fiz essa operação, coloquei alvo de 10 pontos, eu não pensei em hipótese alguma em tentar estender. Eu fiz a minha entrada com a estratégia pronta, com trailing stop, mas com alvo de 10, ele bateu 10 pontos e pegou até um pouquinho mais, mas eu saí com esses 10 pontos. Aí logo na sequência, eu fiz essa outra operação, deu 10 pontos e meio, ele deu uma beliscadinha, mas pegou os 10 pontos e meio. Aí eu já devia ter parado, porque normalmente o meu alvo são de 20 pontos no dólar, porque no índice eu não tenho alvo. No índice eu vou operando até a hora que eu acho que tá bom. Tem dias que eu acho que o dia tá ruim, eu paro mais cedo, dia que eu acho que tá bom, eu continuo. Então no índice eu não tenho alvo, eu tenho, lógico, dentro do meu gerenciamento, uma perda máxima. Isso praticamente não acontece. Acontece de durante o dia eu ter momentos que estão negativos. Fiz uma primeira entrada ruim, aquela coisa toda, mas de acabar negativo não. Agora no dólar eu já tenho muito mais receio. Só que eu tava com 20 pontos e meio, podia ter ficado quietinha. Aí fui fazer mais uma operação, loss. E como eu tô no 4R, o loss é de 5 pontos. Aí eu parei, aí deu 15 pontos e meio. Mas hoje o dólar é aquele dia que ele fica bem mais complexo para operar. Quem opera com mais análise fundamentalista opera melhor. Como eu só opero análise técnica, eu preferi não fazer mais nada e fiquei quietinha aqui e parei com o dólar. Agora vamos para o mini índice, que esse eu não fiz muita coisa, mas rendeu bastante. Hoje eu também entrei com 2 contratos nas operações, então deu uma pontuação muito boa. A mesma coisa, não fiz nada antes da notícia. Quem fez deve ter levado um stop. Vamos ver. Quem fez tomou um stop aqui, porque não avançou. Aí depois caiu. Aqui, vamos ver, aqui teria pago. 1 box, 2... Não é esse aqui. Esse aqui teria andado 139 pontos só. E voltou, teria estopado também. Mas dia de notícia não tem como operar, isso eu já falei algumas vezes para vocês, não tem como operar durante esse período, claro. Aí no índice passou notícia, a mesma coisa que eu fiz no dólar, mesmo critério, esperei até achar que estava um movimento mais tranquilo e fiz a minha entrada. Mas você entrou e tinha VWAP no caminho. Por que você fez essa entrada mesmo sabendo que tinha VWAP? Nesse caso, eu optei por arriscar esse trade. O que eu fiz? Eu entrei com 2 contratos e coloquei uma parcial um pouquinho acima da VWAP. Então, pegou ali, a partir dali eu tô tranquila.
coloco o meu preço na entrada, eu sei que eu não perco, então eu consigo fluir com o movimento com tranquilidade. Então foi isso que eu fiz nessa operação. Então eu peguei o movimento todo de queda, saí com 1.000 pontos. Aí lembra que eu sempre tenho comentado que normalmente depois de um movimento forte numa direção, a primeira tentativa ele sempre refuga. Tem acontecido quase que sempre. Então nessa daqui eu falei, opa, tô esperta, eu não vou. Não fui. Se alguém tivesse ido, teria tomado stop nessa operação. Aí depois ele tentou de novo. Aqui eu acho que ele não teria dado stop, mas ó, chegou perto, não chegou a dar stop, 188 pontos. E isso para quem entra no ponto certo, né? Se você atrasa a entrada, poderia ter tomado stop. Então essa daqui não teria estopado, mas andou pouco e voltou. Mas eu não entrei nessa. Como essa daqui, cadê? Como essa daqui também ficou suspeita, eu falei, opa, vamos aproveitar e dar uma olhada nesse movimento. Aí a venda eu fiz, peguei só 200 pontos, alvinho curto, já coloquei o alvo definido, sem intenção de estender. E na alta, a mesma coisa, eu peguei aqui a minha entrada e surfei esses 500 pontos aqui. Aí aqui ficou numa lateralidade, eu fiquei acompanhando. Na hora que ele rompeu a VWAP, eu optei por fazer a minha entrada, ele chegou aí contra. Cadê aqui? Ele chegou aí contra, chegou aí contra, mas foi pouca coisa, um pouco mais de 100 pontos. Eu tava com 2 contratos também, então quando ele subiu de novo, eu fiz uma parcial, fiquei mais confortável e levei até lá em cima essa operação. Então foi bem tranquilo. Então aqui eu fiz a minha entrada com alvo de 500 pontos, não, peguei 500 pontos nessa operação. E aí depois disso eu optei por não fazer mais nada, teria dado essa excelente oportunidade de 700 pontos pelo menos, mas aí eu optei por ficar de fora, falei não vou fazer mais nada, chega, tá tudo muito bom, e deu um pouquinho mais de 3.000 pontos por conta dessa questão de entrar com mais contratos e fazer parcial, então acabou saindo com um resultado de 3.000 pontos. Hoje, assim, eu gosto muito de fazer day trade em ações, eu sempre fiz muitas operações, eu tô sempre em vários ativos ao mesmo tempo. E nesses últimos dias eu não tenho feito porque o mercado de ações está muito chato, ele está muito morto. Os ativos que eu gosto de operar mais, ou tá volátil demais, que está muito perigoso, por exemplo, a Petrobras, qualquer coisa alguém fala, se você está no sentido contrário, você é estopado. Tudo bem que eu trabalho com operacional, que o stop é super tranquilo, mas eu resolvi falar, não, vamos dar um tempinho nesses dias aí, deixar as coisas se acalmarem, mas eu acabei fazendo algumas poucas operações hoje, ó, eu fiz na BBSE, essa daqui, eu peguei 0,91%, parece que é pouco, mas é um super percentual, se a gente for analisar, por exemplo, que as pessoas ficam posicionadas em vários ativos, tem uma carteira diversificada, para durante um mês inteiro buscar 5%, 4%, a vantagem do day trade por conta da alavancagem é que hoje eu fiz 91% de ganho num ativo, numa operação. Então é super tranquilo, por isso que eu gosto bastante de fazer. E era para ter pego o dobro dessa pontuação, mas eu entrei com a estratégia errada. Eu entrei com uma estratégia com alvo de stop e de gain definidos. E só que o que eu faço nas ações? Como eu tenho muito hábito de fazer minhas operações, eu não fico olhando. Eu entro na operação lá com stop com gain definidos, né, com a estratégia pronta, e tiro a tela, porque são muitos ativos, aí eu coloco noutra tela e eu não fico olhando o tempo todo. Então eu não percebi, eu entrei e não percebi. E depois que eu fui olhar o resultado, em dado momento, eu já vi que estava voltando, estava pegando o meu preço, né? Já estava chegando na minha hora e não deu tempo de puxar, não deu tempo de fazer nada, porque eu normalmente entro com trailing stop, então conforme vai andando ao meu favor, ele vai, né, acompanhando e vai descendo, só que eu deixo, o que eu faço? Eu deixo o stop gain bem distante, para ele vai ter que movimentar muito para alcançar. E nem sempre acontece de alcançar, né? Porque eu deixo assim para uma distância bem considerável. E nessa não. Então, assim, eu saí praticamente, ó, vamos ver, da minha entrada, eu saí com 91%. Então, eu saí mais ou menos aqui
E olha o quanto ele andou. Ele andou, eu ia pegar quase que o dobro da pontuação. Aí com o trailing stop, provavelmente ele ia me estopar mais ou menos aqui. Ainda assim ia dar 1,5% de ganho. Mas ok, ganhou, tá ótimo, né? Aí eu fiz a BBSE, a BIF morta, ó. Eu na verdade, nessa daqui, eu deixei ela com trailing stop, mas ela simplesmente não andou hoje. Eu fiz a minha entrada e ela praticamente ficou parada no lugar o tempo todo. E aí, a hora que ela deu essa voltadinha, me tirou com 60,68%, é pouquinho. O ganho, assim, é pouquinho, né? Não é ruim, mas me tirou antes da hora. E a NTCO, que essa daqui é a mardita que me tirou na proteção, ela fez parcial. A minha entrada foi aqui, ó. Eu entrei aqui no cruzamento, nesse ponto aqui. Então, eu coloquei uma parcial curtinha por conta da VWAP, ele pegou minha parcial e jogou meu preço. Só que aí ele voltou e me tirou. Aí só pagou praticamente as custas da operação. Mas é isso. Hoje, sexta-feira, eu normalmente tento operar menos, ainda mais em dia de payroll, mas foi um resultado muito bom. Então eu trouxe para vocês o resultado de hoje em dólar e índice, mostrei as ações só para vocês terem uma ideia que a maioria das pessoas são focadas em operar futuros e não tem noção de como é tranquilo operar as ações, tanto que muita gente fica entediada porque é o dia inteiro para fazer um movimento. Tem dias que dá várias oportunidades, tem dias que quase não se tem oportunidade para operar. Por exemplo, essa daqui deu essa oportunidade forte aqui de queda. E mas agora no finalzinho da tarde ia ter dado mais essa possibilidade aqui, não é muita coisa, mas mais 1%, não é ruim não, já teria dado pelo menos 2 entradinhas. Então, diferente de futuros, ações são poucas entradas por dia, mas é bem tranquilinho, dá para trabalhar com stop pequeno, para quem não tem muito capital, dá para operar com um pouquinho lote, para ir aprendendo, então é bem tranquilo. Mas é isso. Agradeço quem está me acompanhando. Se tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo. Quem não é inscrito no canal, se fizer sentido para você, se inscreva. Espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.